Muito bem, vamos abrir espaço agora para um bate-papo com o ex-governador do Paraná, Orlando Pessutti. Governador Pessutti, prazer recebê-lo aqui na Mercosul. Bom dia. Bom dia, Denian Couto, bom dia ao Pietro, bom dia a todos os ouvintes. Satisfação estar aqui nesta manhã de terça-feira, né? Hoje, dia 9 de novembro, né? 9 de novembro. Governador, o senhor continua no MDB? Sim, continuo no MDB, partido ao qual estou vinculado há 55 anos, né? Desde 1966, 24 de março, quando surgiu o MDB, eu com 13 anos de idade era um militante jovem que, junto com as minhas irmãs e meus colegas de escola, ajudávamos nossos pais na escrituração dos documentos do partido, o livro de presença, o livro de ata, as fichas de filiação tinham que ser preenchidas todas à mão, e aquela época, né, há 55 anos atrás, nossos pais não eram possuidores de uma letra bonita, né, e chamavam as meninas e os meninos da escola para escrever e, vamos dizer assim, documentar os atos partidários lá na minha querida Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. Porque essa história inteira no MDB fez com que, imagino eu, e me corrija se eu estiver errado, fez com que o Orlando Pessutti nunca tivesse deixado a legenda, porque muitas vezes o MDB te foi hostil, né? Principalmente no período em alguns períodos do Requião, o MDB te foi hostil e ainda assim o Pessutão ficou no MDB. E todo o período pré-eleitoral, agora o Pessutti vai para um outro partido. Tem algum plano de saída ou vai ficar onde está? Olha, eu optei em permanecer no MDB porque, em primeiro lugar, desde que nele estive, ele satisfazia aos meus interesses, vamos dizer, de convicção ideológica, de participação no processo político partidário. E tive realmente algumas dificuldades a partir de 2006, principalmente em 2010, quando eu tive uma candidatura à reeleição como governador impedida por uma ação muito forte do grupo liderado pelo senador, na época, ex-governador Roberto Requião, também por conta de articulações do Partido dos Trabalhadores, do partido PDT a nível nacional, que queriam uma chapa em que eu não fosse candidato, e sim o Osmar Dias, né? Naquela época, o objetivo era eleger a Gleice senador e o Requião senador, e para isso eles tinham que tirar da disputa o Osmar Dias, e para tirar a disputa para o Senado Osmar Dias, eles tinham que colocar o Osmar como governador, e para isso tinham que tirar o Orlando Pessutti. Então foi um processo assim de aperto, vamos dizer assim, de empurrar para fora, e eu realmente não consegui, ao final, sustentar a candidatura à reeleição. Foi tratoraço mesmo, Foi né? um tratoraço, foi como se estivesse numa prensa e aquilo foi sendo apertado, 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 até que eu me vi sem condições de ter, no processo eleitoral, alguma chance de vencer as eleições. Então, tomei a decisão de continuar só no governo, governar o Paraná naqueles 6 meses que ainda faltava, para deixar uma boa história de governo. Hoje estamos prestes aí a tomar uma nova decisão, né? Se vamos disputar as eleições ou não vamos, se ficamos no MDB. Hoje o MDB está mais, vamos dizer assim, mais favorável à minha permanência, pelo menos é o que demonstra até agora. O Requião, por uma decisão pessoal, saiu do partido depois de perder a convenção para o nosso grupo, né? Que elegeu uma nova executiva, um novo diretório, e não tendo mais o domínio por inteiro do partido, o Requião tomou a decisão de sair do MDB já no início de agosto. Então, a minha vontade é continuar no MDB, mas para isso eu estou fazendo uma participação ativa dentro do partido, em suas reuniões, em seus encontros, em suas convenções, e buscando conversar com as nossas lideranças sobre a perspectiva de termos assegurado uma legenda para uma candidatura majoritária ou para uma candidatura proporcional, de forma que nós possamos participar sem nenhum obstáculo partidário do processo eleitoral do ano que vem. Então, a vontade é continuar neste partido onde estou há 55 anos militando e há 50 anos filiado,
já que em outubro de 71, quando eu tinha 18 anos e retirei, fiz a minha qualificação eleitoral lá em Jardim Alegre, eu me filiei ao partido. Então, estou há 50 anos nesse partido, tenho mais ou menos assim uma identificação da população, quer dizer, no MDB, no PMDB, quem é do Paraná? Todos lembram do Orlando Pessutti. Então, não é simples Não dá para simplesmente virar as costas e ir embora, não, né? não dá. Eu tenho uma história muito grande, como outras pessoas também dentro do Paraná têm, dentro do Brasil têm, de ter pertencido apenas a esse partido político, né? Agora, sei lá, o que vem até 31 de março é uma coisa ainda não muito certa, né? O MDB aqui do Paraná, a tendência é apoiar a reeleição do governador Ratinho Júnior, é isso, né? Exatamente. Nós estamos num processo de discussão aonde as nossas lideranças atuais, os poucos prefeitos que temos, vice-prefeitos, vereadores, né? Nós temos hoje apenas 3 deputados estaduais, 2 deputados federais. Então, a ideia é de que nós não temos hoje pessoas que reúnam todas as condições políticas eleitorais, políticas partidárias, nós temos. Diversas pessoas dentro do partido têm, vamos dizer, uma história e um histórico que poderiam ser escolhidos para ser um candidato nosso a governador do estado. Mas nós não temos hoje um histórico, né, um potencial de disputa eleitoral que recomendaria uma candidatura ao governo do estado. Lógico, isso vai ser avaliado até agosto do ano que vem. Nós temos 9 meses ainda para tomar essa decisão. Mas no dia de hoje, novembro de 2021, o que está se discutindo é o MDB coligar-se aqui no Paraná com a chapa que vai colocar o governador Ratinho Júnior como candidato à reeleição. Até porque no Paraná também, né, Denian, diferente do seu Rio Grande do Sul, né, do nosso querido Rio Grande do Sul, aonde nenhum governador ou governadora foram reeleitos até hoje, o Paraná tem um histórico de reeleição. Reelegeu Jaime Lerner, reelegeu Roberto Requião, reelegeu Beto Richa, e tudo leva a crer que reelegerá até por falta de competidores mais fortes, né, mais bem estruturados, reelegerá também o Ratinho Júnior para o governo do Paraná. Eu tenho a mesma impressão. E nesse cenário, o nome do Orlando Pessutti estaria onde? Como um nome apresentado pelo MDB, por exemplo, para figurar numa chapa do Senado ou numa eleição proporcional a deputado federal ou deputado estadual? Onde que o Pessutti se encaixa? Olha, por uma questão de facilidade, né, todos, por o primeiro, chega e diz, olha, Pessutti, você tem que voltar à Assembleia Legislativa, você tem que ser deputado estadual. Não, porque você poderia ser um deputado federal, a legenda seria engrandecida com a sua participação, um ex-governador, assim como o Beto Richa vai disputar para deputado federal, você poderia disputar para deputado federal. Então, numa primeira avaliação, numa primeira conversa dentro do partido, se procura aquilo que é o mais fácil, né? Você escolher alguém para ser candidato a deputado estadual ou federal é fácil porque você tem 31 vagas para federal, você tem 55 vagas de candidatura dentro do partido para deputado estadual. Diferente da candidatura ao Senado, que nesta eleição será apenas um candidato. Diferente para governador, que será apenas um candidato, um vice, que será apenas um. Então, e também pelo fato de que as eleições majoritárias elas são mais engendradas, né? Elas têm uma discussão mais forte, mais pesada, porque envolve volumes de recursos para estruturar uma campanha maior, envolve acordos como esse, se faz aliança e coligação com o Ratinho Júnior, se pode ser com outro partido, se lança candidato próprio. Então, na questão presente, as pessoas nos convocam muito para ser deputado estadual ou federal. Eu tenho uma decisão pessoal que não gostaria de ser candidato a deputado federal, poderia até ser um deputado estadual, eu sou um apaixonado pela Assembleia Legislativa, lá estive durante 20 anos, foram 5 mandatos, então gosto muito daquilo que sei poderia fazer e posso fazer como deputado estadual. Mas, neste instante, o meu objetivo é buscar a construção de uma pré-candidatura e depois uma candidatura ao Senado Federal. Eu vejo que nós temos espaço para essa disputa,
Lógico que nós temos o Álvaro Dias, nosso amigo, companheiro Álvaro Dias, que já é senador pela 4ª vez, que foi nosso governador, faz um trabalho importante como senador, como fez como governador, né? O Álvaro é uma pessoa que tem uma história bonita dentro da política do Paraná. Eu sou amigo dele desde 66, quando nós juntos começamos o MDB, lá por Londrina e lá pelo Vale do Ivaí. Então, existe esse enfrentamento que não é simples, né, numa disputa ao Senado, uma vaga só contra o Álvaro Dias, mas eu vejo que é o caminho que eu devo prosseguir prospectando, trabalhando agora nesse momento de pré-candidaturas, né? Construir uma candidatura ao Senado Federal. Até porque, com toda franqueza, eu imagino que, de repente, o Álvaro Dias possa ser convocado para uma missão maior do que uma de candidato ao Senado Federal. Nunca se sabe o que pode ser parido dentro da política nesses próximos 9 meses de uma gestação de articulações que fervilham, né, todos os dias dentro desse fermento democrático que é a política partidária, que são as alianças de quem sai a presidente, quem sai a vice-presidente, quem é governador, quem é vice-governador, quem é senador, quem são seus suplentes. Então, eu vou trabalhar na construção de uma candidatura ao Senado, imaginando que nós teremos, sim, mudanças neste quadro e que lá em agosto eu possa estar em condições eleitorais, partidárias, suficientes e boas para participar do processo. Vamos falar um pouquinho sobre a eleição. O ex-governador Orlando Pessutti disse aqui acreditar de que a reeleição do governador Ratinho Júnior é meio natural, seja por uma questão cultural aqui do Estado e histórica de reeleger os governadores, e seja pelo cenário de ausência de um adversário competitivo para Ratinho Júnior. Mas e no cenário federal? Tem a filiação do Moro amanhã ao Podemos, alguns outros partidos lançam candidatos, tem o Lula, que aparece nas pesquisas em primeiro lugar, e o presidente candidato à reeleição. A tua visão do cenário nacional é qual? A minha visão é de que, neste momento, a gente na política sempre tem que falar do momento presente, projetando para o futuro. Neste momento, eu, Orlando Pessutti, imagino que só o Sérgio Moro tem condições de se colocar como uma possível terceira via neste processo. Infelizmente, as outras candidaturas de pessoas muito interessantes do ponto de vista da política, você pega o governador de São Paulo, uma figura interessante, o João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, uma figura interessante, são pessoas que governam estados importantes do nosso país. Você pega o Ciro Gomes, que tem um histórico e uma história de participação na política também muito bem encorpada, muito bem qualificada. Mas nenhum deles, né, o ex-ministro Mandetta, a nossa senadora Simone Tebet, nenhum deles, neste momento, conseguem ultrapassar ali, vamos dizer, a questão dos 2 dígitos, não consegue ultrapassar dos 10%, que poderia, vamos dizer assim, estar sinalizando uma ameaça tanto para o Bolsonaro ou quanto para o Lula, né? No quadro atual, nós vamos ter uma eleição bipolarizada, né? Uma eleição super polarizada da extrema esquerda com a extrema direita, e onde o Lula e o Bolsonaro disputariam o segundo turno. Mas vejo que o Sérgio Moro possa abrir, vamos dizer, caminhos, né? Abrir estrada, conseguir apoios e chegar à condição de estar competindo para chegar ao segundo turno para enfrentar ou Lula ou o Bolsonaro. Seria um desafiante real, né? E não um nome apenas para figurar na disputa. Hoje, inclusive, as pesquisas mostram isso já, né? Que essa tendência de crescimento do Moro é mais forte do que a dos outros. Nós vamos ter agora, acho que é dia 21, a prévia do PSDB, onde vai se decidir se é Dória ou se é Eduardo Leite. Vamos ver como se comportam, vamos dizer assim, como se comportam as pessoas, os eleitores, frente a isso. Mas, no momento, eu não vejo assim muita novidade acontecendo nos próximos 2, 3 meses que não seja Lula, Bolsonaro e Sérgio Moro crescendo.
existe aí a conversa de que o jornalista, apresentador, o Datena, poderia vir como candidato, mas também não é uma coisa ainda muito certa. Tem pessoas que ainda duvidam que ele venha a ser realmente candidato à presidência da República. Eu diria para você que o jogo está aberto. O jogo está aberto. O presidente Bolsonaro perdeu muito dos apoios que tinha, né, dos votos, da vontade de reelegê-lo que ele tinha. O presidente Lula vem se mantendo ali num patamar. Então, hoje existe um risco muito grande, vai ser, na minha opinião, uma guerra fratricida entre os bolsonaristas e os moristas, né? A turma do Sérgio Moro, porque eu acredito que a guerra maior vai acontecer ali, porque tanto o Moro quanto o Bolsonaro querem, no segundo turno, enfrentar o Lula, o adversário preferido de ambos, né, para o segundo turno. Então, eu vejo que nós vamos ter embates muito fratricidas agora, dezembro, janeiro, fevereiro, março, entre o grupo do Bolsonaro, entre o grupo do Moro, para tentar um diminuir o outro, né? O Bolsonaro para tentar desencorajar o Moro de prosseguir e o Moro para tentar ultrapassar o Bolsonaro. Agora, eu tenho uma questão que eu concordo plenamente com o governador Pessutti. A tendência do Moro crescer é maior que a dos outros adversários. Agora, Sim. tem o outro lado. Se o Moro não crescer, com toda a exposição midiática que terá nos próximos dias, também corre o risco de a candidatura não sair do chão. E se ela não sair do chão, aí não tem jeito, teremos uma eleição polarizada mesmo entre Bolsonaro e Lula, né? Nós temos já, vamos dizer assim, uma fotografia do que aconteceu em 2018, né, quando o Bolsonaro se elegeu. Foi uma eleição super polarizada, ela ficou muito mais polarizada depois do episódio da facada lá no início de setembro, no Jair Bolsonaro, né? Então ficou muito... E os outros não foram adiante. Você lembra, rapaz, nós estávamos juntos com a candidatura do Álvaro Dias, né? O Álvaro Dias, eu já disse aqui, reafirmo, foi um excelente governador do Paraná, foi um deputado federal, deputado estadual, vereador de Londrina, quantos mandatos de senador, e de repente empacou, né? Perdeu para o Cabo Daciolo, né? Sem nenhum demérito ao Cabo Daciolo, mas... Glória a Deus! Ninguém o conhecia, não tinha tempo de televisão, e a população optou pelo Cabo Daciolo ficar à frente do Álvaro Dias, né? Você pega, por exemplo, uma figura que eu sempre gostei muito e admiro muito na política por conta da sua retidão, por conta da sua postura conciliadora, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O pessoal pode até dizer, mas ele é um chuchu, não tem opinião, não sei o quê, mas o fato é que o homem foi lá em Pindamonhangaba, acho que foi prefeito ou vereador, foi deputado federal, constituinte, foi governador de São Paulo algumas vezes, quer dizer, tem um histórico de bom gestor, de um homem de paz, de concórdia, e não fez 4%. Olha, ficou mais ou menos parecido, DNA. Você ainda era muito menino, mas você se lembra de 89, quando a população escolheu o Fernando Collor para ser o presidente da República, e no primeiro turno da eleição, o doutor Ulisses Guimarães, que era um símbolo da retidão de caráter, da honestidade, do processo democrático, o Mário Covas, que era um homem de um histórico assim fabuloso, como político sério, político honrado, político de posição firme em favor da população mais humilde, e ambos não fizeram absolutamente nada, nem o nosso, à época, deputado federal, senador, o Afonso Camargo, que tinha uma história de trabalho também bonita, foram trucidados. A população foi na onda, né, não foi nem na onda, foi no tsunami que virou a candidatura do Fernando Collor de Mello, como foi também uma onda e um tsunami que virou a candidatura do Bolsonaro em 2018, né? Então, essas coisas aconteceram. Muitas vezes as pessoas mais qualificadas para exercer a gerência de um país, para governar um país, governar um estado, elas não conseguem, naquele momento específico, obter da população o apoio, a simpatia e o voto. Nem sempre o melhor vai ganhar, em outras palavras, né? Talvez tenha nomes melhores e ele não consegue deslanchar, né? Eleitoralmente. Bom, tá na hora de terminar.
Governador Orlando Pessutti, esse microfone está sempre aberto e é sempre um prazer conversar com o senhor. Eu fico feliz, Denian Couto, cumprimento você pelo trabalho que vem fazendo como vereador junto à nossa cidade, né? Ainda ontem, com o meu filho Bruno Pessutti, que é seu colega de partido Podemos, né? Nós, lá no jantar da confraria Amigos da Bola, nós estávamos fazendo uma avaliação com outros vereadores que estavam ali e todos nós ficamos felizes, né, com o êxito que você vem tendo como vereador na cidade de Curitiba. E eu, como sempre digo a você e aos demais, eu, com mandato ou não, as pessoas podem sempre contar com o Pessutão. E eu que sou um ser político por natureza, eu tenho vocação política, né? Eu tenho vocação. Comecei no Grêmio Estudantil em Jardim Alegre, no Grêmio do Colégio Estadual do Paraná, no diretório da Universidade Federal, na Casa do Estudante Universitário do Paraná, nas entidades de classe, enfim, em tudo aquilo que a sociedade civil oferece para representar a sociedade, eu sempre estive presente e nunca me escondi, sempre tive posição clara, sempre estive disposto a participar. E é por isso que, de novo, eu me apresento ao meu partido, o MDB, com a perspectiva de ser um candidato ao Senado Federal, porque sei, conhecendo o Paraná como conheço, depois de 40 anos de vida pública, 28 anos de mandato, eu conheço os 399 municípios do Paraná, suas diferenças não só geográficas, mas também econômicas, sociais e culturais, e sei que posso contribuir com o Paraná. Eu não gostaria de continuar, vamos dizer assim, sem um mandato, porque eu sei que com um mandato eu consigo produzir mais e fazer mais em favor do povo do Paraná, em favor do nosso estado, o Paraná. Orlando Pessutti, muito obrigado pela presença aqui ao Jornal da Mercosul. Estouramos tudo, voltamos amanhã, 7 horas da manhã com o nosso jornal. Tchau, pessoal.